No coração de uma cidade pequena e esquecida, existia um consultório médico peculiar que despertava um medo palpável em todos os moradores. Dizia-se que o lugar era assombrado por forças além da compreensão humana, que somente os mais corajosos ousavam cruzar suas portas de aspecto sombrio. O doutor Malachi, o médico que administrava o consultório, era um homem misterioso e enigmático. Sua presença silenciosa e olhar penetrante inspirava desconfiança e temor em todos que o encontravam. Os pacientes que buscavam seus serviços podiam sentir uma aura sobrenatural rondando o ambiente, como se algo sinistro estivesse à espreita nas sombras. Os corredores estreitos do consultório ecoavam com gemidos angustiantes e sussurros inquietantes, como se as paredes estivessem impregnadas com os lamentos das almas torturadas. Os pacientes relatavam ter vislumbrado vultos sombrios se movendo furtivamente pelos cantos, enquanto uma sensação de opressão parecia sufocar cada respiração. Aqueles que se aventuravam a passar pela porta do consultório do Dr. Malachi muitas vezes emergiam transformados, mudados de maneiras insondáveis. Alguns perdiam a sanidade, atormentados por visões horripilantes que os assombravam dia e noite. Outros desapareciam misteriosamente, sem deixar rastro, como se tivessem sido levados por uma força sobrenatural. Uma jovem chamada Emily, desesperada por uma cura para uma enfermidade misteriosa que a afligia, decidiu procurar os serviços do Dr. Malachi. Ignorando os avisos sombrios dos moradores locais, ela adentrou no consultório enegrecido pela sombra da noite. Ao cruzar o limiar do consultório, Emily se viu imersa em um mundo distorcido e grotesco. As paredes se contorciam como se vidassem, os retratos nas paredes sorriam de forma torta e os móveis rangiam como se possuíssem uma alma própria. O doutor Malachi surgiu diante dela com um sorriso enigmático, seus olhos faiscando com uma luz maligna. Emily sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas sabia que já não havia como recuar. Durante o exame, o médico sussurrava palavras estranhas e encantatórias, invocando poderes sombrios para curar a doença de Emily. Ela sentia sua mente sendo invadida por imagens perturbadoras e sensações indescritíveis, enquanto o consultório parecia se contorcer ao seu redor. Quando finalmente o doutor Malachi terminou o procedimento, Emily sentiu um alívio momentâneo, mas logo percebeu que algo havia mudado dentro dela. Uma escuridão profunda havia se instalado em seu ser, uma presença sinistra que parecia controlar seus pensamentos e ações. À medida que os dias passavam, Emily notou que suas noites eram assombradas por pesadelos horríveis e visões grotescas que a faziam duvidar de sua própria sanidade. Sussurros inquietantes ecoavam em seus ouvidos, chamando-a para o consultório demoníaco onde o Dr. Malachi aguardava pacientemente. Determinada a desvendar o mistério por trás de sua transformação, Emily decidiu retornar ao consultório e confrontar o médico sinistro. Enquanto ela adentrava nas profundezas sombrias do lugar amaldiçoado, uma sensação de terror gelado a envolveu, anunciando que o pior estava por vir. No interior do consultório, Emily se deparou com uma cena horripilante. O Dr. Malachi não era humano, mas sim uma entidade demoníaca disfarçada sob a pele de um homem. Seus olhos brilhavam como brasas ardentes, revelando a verdadeira natureza de sua essência infernal. O demônio riu com uma risada gutural e desvendou seus planos macabros para usar Emily como um receptáculo de suas trevas, uma ferramenta para espalhar o caos e a destruição pelo mundo mortal. Emily percebeu que havia caído em uma armadilha mortal e que somente sua coragem e determinação poderiam salvá-la da fúria demoníaca. Com uma determinação feroz, Emily enfrentou o demônio, lutando contra suas artimanhas e enganos enquanto sua própria alma pendia na balança da eternidade. Com um último esforço desesperado, ela conseguiu banir o demônio de volta para as sombras de onde veio, libertando-se do terrível destino que havia sido traçado para ela. Ao emergir do consultório demoníaco, Emily sentiu o peso do horror que havia testemunhado levantar de seus ombros. Embora cicatrizes profundas permanecessem em sua alma, ela sabia que havia sobrevivido a uma provação aterradora e emergido mais forte do que nunca. A cidade pequena e esquecida nunca mais seria a mesma após os eventos que se desenrolaram no consultório do Dr. Malachi. A sombra do mal que pairava sobre o lugar havia sido dissipada, mas as memórias daqueles dias sombrios permaneceriam vivas na mente daqueles que tiveram a coragem de enfrentar o desconhecido.
E assim termina a história do consultório demoníaco, um conto de terror que transcende as barreiras entre o mundo físico e o mundo sobrenatural, deixando uma marca indelével naqueles que se atreveram a desvendar seus segredos obscuros. Que sirva como um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder onde menos se espera, esperando para ser despertado e liberado sobre os inocentes e desavisados. A conclusão final veio com a descoberta do pacto demoníaco que o Dr. Malachi fizera para adquirir conhecimento e poder além da compreensão humana. Seu consultório havia se tornado um epicentro de experimentos sinistros, nos quais ele manipulava forças ocultas em busca de descobertas científicas que desafiavam as leis naturais do universo. As pessoas da cidade pequena e esquecida não conseguiam acreditar nos relatos dos corajosos que testemunharam as experiências macabras realizadas por Dr. Malachi em seu consultório isolado. As memórias daquelas noites sombrias permaneceriam gravadas em suas mentes para sempre, assombrando seus sonhos e perturbando sua paz. Enquanto a notícia da queda do Dr. Malachi se espalhava pela cidade, um sentimento de alívio misturado com medo tomou conta da população. A sombra do mal que pairava sobre o lugar havia sido dissipada, mas as cicatrizes deixadas por suas ações nefastas seriam difíceis de apagar. Os investigadores que ousaram adentrar o consultório do Dr. Malachi se depararam com um cenário digno de pesadelos. Equipamentos científicos estranhos, livros antigos e artefatos misteriosos adornavam as paredes, enquanto inscrições demoníacas marcavam o chão do laboratório secreto. A verdade sobre as descobertas científicas do Dr. Malachi veio à tona com a revelação de seus diários, onde ele registrava suas experiências e teorias sobre a natureza do universo. Suas pesquisas abordavam temas tabu, como a manipulação da mente humana, a fusão de tecnologia e magia, e a comunicação com entidades além do nosso mundo. As consequências de suas descobertas foram terríveis, pois cada experiência realizada por Dr. Malachi resultava em consequências imprevisíveis e aterrorizantes. Criaturas abomináveis surgiram das sombras, distorcendo a realidade e ameaçando a segurança da cidade e de seus habitantes. No final, a queda do Dr. Malachi foi o preço pago pela sua busca implacável pelo conhecimento proibido. Seu destino obscuro serviu como um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder onde menos se espera, esperando para ser despertado e liberado sobre os inocentes e desavisados. E assim termina a história do consultório demoníaco, um conto de terror que transcende as barreiras entre o mundo físico e o mundo sobrenatural, deixando uma marca indelével naqueles que se atreveram a desvendar seus segredos obscuros. Que sirva como um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder onde menos se espera, esperando para ser despertado e liberado sobre os inocentes e desavisados. Nos dias que se seguiram à queda do Dr. Malachi e à revelação de suas práticas malignas, a cidade pequena tentou se recuperar da terrível revelação que abalou suas estruturas mais profundas. Marcas emocionais e psicológicas foram deixadas nos que testemunharam o horror que se desenrolou no consultório demoníaco, e a comunidade precisava encontrar uma maneira de seguir em frente. Enquanto a poeira da tragédia começava a assentar, rumores e lendas urbanas sobre o consultório demoníaco se espalharam pela cidade e além de suas fronteiras. Alguns acreditavam que os espíritos atormentados das vítimas do Dr. Malachi ainda vagavam pelos corredores escuros do local, clamando por justiça e vingança. Outros afirmavam ter visto sombras se movendo nas janelas vazias do prédio abandonado, sugerindo que o mal ainda residia ali, à espreita de novas presas. Os mais corajosos se reuniram para investigar mais a fundo os segredos sombrios do consultório demoníaco, procurando respostas para as perguntas que os assombravam desde a descoberta do pacto demoníaco do Dr. Malachi. Eles se aventuraram pelas salas abandonadas, vasculharam os documentos antigos e tentaram desvendar os mistérios ocultos que permeavam o lugar. Conforme mergulhavam mais fundo na escuridão do passado do Dr. Malachi, os investigadores descobriram artefatos e livros proibidos que revelavam segredos antigos e conhecimentos arcanos que desafiavam a compreensão humana. Eles se depararam com inscrições enigmáticas que pareciam invocar forças além da compreensão, e relatos de experimentos malditos que desafiavam a própria moralidade. À medida que desvendavam os horrores do consultório demoníaco, os investigadores começaram a sentir uma presença sinistra os observando, como se o próprio mal estivesse ciente de suas incursões e desejasse impedi-los de descobrir a verdade oculta por tanto tempo.
Sombras se moviam nas sombras, sussurros ecoavam pelos corredores vazios e o ar parecia pesar com uma energia maligna que os envolvia. Em uma noite tempestuosa, enquanto exploravam o porão oculto do consultório demoníaco, os investigadores fizeram uma descoberta perturbadora que mudaria suas vidas para sempre. Uma passagem secreta, escondida atrás de uma parede de tijolos antigos, levou-os a uma câmara subterrânea onde a verdadeira extensão dos experimentos do Dr. Malachi estava exposta. Ali, preservados em jarros de vidro, estavam espécimes grotescos de criaturas híbridas, meio humanas e meio demoníacas, resultado das abominações que o Dr. Malachi havia criado em suas tentativas de transcender as fronteiras da ciência e magia. Os olhos mortos das criaturas pareciam fitar os intrusos com uma tristeza profunda, como se clamassem por libertação de sua existência monstruosa. Chocados e horrorizados com a visão diante deles, os investigadores perceberam que o mal do consultório demoníaco não era apenas fruto da ambição desmedida do Dr. Malachi, mas sim uma força antiga e insondável que havia sido despertada por suas experiências blasfemas. O pacto demoníaco que ele fizera era apenas o gatilho que desencadeou uma cadeia de eventos que ameaçava consumir não apenas a cidade, mas o próprio tecido da realidade. Decididos a pôr um fim ao legado sombrio do Dr. Malachi, os investigadores se uniram em um último esforço para selar a passagem para a câmara subterrânea e banir as criaturas abomináveis de uma vez por todas. Com coragem e determinação, enfrentaram os horrores que guardavam a entrada do submundo, lutando contra as forças malignas que tentavam impedi-los de completar sua missão. No momento crucial, quando a batalha entre luz e trevas atingiu seu ápice, os investigadores conseguiram lançar um feitiço antigo que selou a câmara e aprisionou as abominações criadas pelo Dr. Malachi para sempre nas entranhas da terra. O consultório demoníaco foi finalmente purgado do mal que o assolava, e a cidade pôde encontrar um certo alívio ao ver o fim da ameaça que pairava sobre ela. Mas, mesmo com o mal contido e o consultório demolido para que jamais pudesse ser usado novamente para fins nefastos, os resquícios da tragédia permaneceram vivos nas memórias daqueles que testemunharam o horror que ali ocorreu. O legado do Dr. Malachi e suas experiências sinistras deixaram cicatrizes profundas na cidade e em todos os que ousaram investigar seus segredos obscuros. E assim, a história do consultório demoníaco chegou a um fim agonizante, deixando para trás um legado sombrio de medo e terror que ecoaria através das gerações, um lembrete permanente de que o mal pode se esconder nas sombras mais profundas, esperando por sua chance de emergir e ameaçar o mundo dos inocentes e desavisados.